Bom dia! Estamos ao vivo para estudar mais um pedaço do nosso livro Por que o Amor é Importante. Nós fazemos esse estudo todas as terças, às 9h30 da manhã. Nós já passamos da metade aqui do livro, ó. A gente lê juntos, eu vou lendo aqui com vocês, a gente vai comentando. Quem discorda, coloca, quem concorda, coloca. A gente vai estudando, comentando e assim, para mim tá sendo a forma mais incrível de estudar. É aqui com vocês, ao vivo, sejam bem-vindos, vão chegando, quem quiser me dizendo de onde está entrando, de que cidade está. Oi, Fer, tem bastante gente que já me acompanha aqui há bastante tempo, tem bastante gente que já participa do estudo há bastante tempo. Quem não participou dos outros estudos, das outras aulas, não tem problema, cada parte que a gente lê, a gente tira ensinamentos incríveis. Esse estudo fala sobre neurociência, sobre como o cérebro dos nossos bebês estão sendo formados, das nossas crianças, e vai dando muito embasamento, muito conteúdo pra gente conseguindo lidar. Nossa, Portugal, que legal! Ei, a Elisa, minha irmã tá aqui lá de Lages, São Paulo. Ai, que delícia! Muita gente nova chegou essas últimas semanas, então eu tô super feliz de estar aqui com vocês de novo. Sejam muito bem-vindos, tá? Quem tá chegando. Gente, quem ainda não se inscreveu na mentoria, ela começa quarta-feira, dia 14, quarta-feira, dia 14, segunda-feira, e ela é uma mentoria feita por áudios, então vai dar pra encaixar na sua rotina, tá? Muita gente falou, meu Deus, viralizou um vídeo, né? Que mostrava eu lidando com a Martina e com a Aurora no momento ali de briga, de birra. E muita gente me escreve, meu Deus, eu queria saber fazer isso, queria ter essa paciência, É isso, é pra isso que serve a mentoria, pra gente olhar pra esse caminho de transformação, tá? E poder dar todas essas ferramentas, esses conteúdos da ciência pra gente conseguir construir como que a gente chega lá, como que a gente começa a entender e lidar com mais consciência no dia a dia com as crianças. Então sejam bem-vindos, já eu já começo a ler, só vou dar um tempinho aqui pra eu tomar meu café. Um tempinho pra vocês irem chegando. Tem bastante gente que acompanha o estudo comigo. Quem quiser, né? Nós vamos voltar a ler aqui uma parte hoje do livro. A gente vai lendo e comentando. Mas, ó, a Mari, sabia? Eu tava esperando a Mari. Tudo bem, Mari? Que legal. Eu conheci. Tô acompanhando a Mari aqui com o estudo do livro, né, Mari? Você chegou aqui pelo estudo do livro, né? Toda terça às 9h30 ela tá aqui com a gente. Acho que ela falou que até comprou o livro. Esse livro é incrível, gente. Porque o amor é importante. Vocês podem, Gabi, também. Alguém pode escrever pra mim? Estudo do livro Porque o Amor é Importante? Que daí eu vou fixar o comentário aqui pra quem chegar depois. E continuamos junto aí, né? Com esses conteúdos do livro. Então a gente vai lendo o livro, vai comentando. É um livro que traz muita ciência, muita coisa técnica. Então às vezes eu paro, tento esclarecer um pouco. Na verdade, cada parágrafo que eu leio eu já fico comentando, porque eu falo pra caramba, vocês já estão percebendo, né? Então sintam-se acolhidos de estarem aqui. Peguem seus cafés, suas águas, ou coloquem o fone, vão fazendo o que vocês precisam fazer. Essa é uma forma incrível de estudar. Quem não conseguiu assistir as aulas ainda, tá chegando agora. Nós já estamos na 28ª aula, no 28º estudo. Nós temos todas essas aulas salvas no meu YouTube e aqui no feed também, tá? Mas no meu YouTube às vezes é mais fácil de achar, né? Então colocar lá, é o Sônia Andrade Oficial, e daí tem uma playlist com todas as aulas direitinho. É mais fácil até da velocidade, mais rápido, mais devagar e tal, parar, pausar. Ai, Mari, obrigada. Agora eu vou fixar o conteúdo, o comentário. Aê, obrigada, Mari. E aí a gente vai estudando e vocês vão percebendo que vale muito a pena ver os anteriores, mas também se não quiserem sair daqui pra frente, vamos embora, tá bom? Que linda caneca, né? Da Martina. Ela me emprestou, eu pedi pra ela se ela me emprestava. Porque o Dinho quebrou a dela sem querer, uma outra que ela tinha ganho do Joaquim. E ela ama a rosa dele, foi no mercado e... Ai, Thelma, obrigada de você também ter escrito. Obrigadão, gente. Comprou essa rosa pra ele, nossa, ela ficou apaixonada. E eu achei tão linda. Eu pedi pra ela se eu podia usar hoje. Vamos ler então? Todo mundo tá aí com o livro nas mãos. Quem não tiver com o livro nas mãos não tem problema. Coloca fone, vai fazendo outras coisas. Tem muita gente que faz assim, se eu nunca consegui estudar um livro, não tenho tempo, e desse jeito eu consigo. Porque daí eu coloco o fone, vou lavando louça, vou arrumando a casa, vou fazendo tudo que tem que fazer. E eu vou lendo com vocês e a gente vai comentando. Então dá pra estudar mesmo. E eu já tinha lido esse livro antes sozinha, mas é muito diferente ler aqui com vocês. Então agradeço muito. Toda terça às 9h30, tá bom? Vamos lá. Nós estamos no capítulo, nós estamos na página 187, para quem tiver com o livro aí.
O capítulo que a gente tá é o capítulo 8, Tormento, as ligações entre os transtornos da personalidade e as experiências iniciais. Nós vamos acabar esse capítulo hoje já, que faltam só 2 páginas, a gente lê muito mais que isso. 2 folhas, né? 4 páginas. E nós vamos começar o capítulo 9, que eu tô doida pra ler com vocês, porque esse aqui a gente tá falando de transtornos de personalidade, né? Então a gente falou de borderline, a gente falou de toque até, a gente falou de a questão do abuso, a gente falou da personalidade narcisista, então a gente tá falando do que hoje já tem diagnóstico, mas que todos nós, de certa forma, fomos impactados e somos impactados. Somos resultado de uma educação violenta, porque não se sabia, né? Não se sabia que tinha que ter as necessidades atendidas, inclusive não se sabia quais eram as necessidades reais. A gente só tinha resultados imediatos e é que a partir daqueles resultados a gente achava que estava fazendo certo, né? Porque a gente não conseguia olhar para o cérebro. A gente tem, o tomógrafo foi inventado há pouco mais de 30 anos, então é muito recente o que a gente entende que está acontecendo no cérebro quando a gente lida de um jeito ou de outro. Não é o comportamento imediato do bebê, né? Então vamos lá, nós vamos começar então, vamos voltar aqui então para a página 187, o buraco negro, tá? A gente tá falando ainda de borderline, mas são as últimas partes, então eu decidi que a gente vamos continuar estudando o livro inteiro mesmo, eu já ia pular para o capítulo 9, que é mais para todo mundo, mas vamos continuar até terminar essa parte. A desumanização e a falta de valor emocional são o cerne dos relacionamentos do borderline. Desde o início, os pais têm dificuldades em reconhecer seu bebê como um ser intencional com estados mentais. Oi, Luana, seja bem-vinda. Que bom. Nossa, tem muita coisa aí. Aproveite. Aproveite bastante que tem muita coisa aí de conteúdo, tá? Vamos lá. Peter Peter... Cara, gente, eu odeio falar inglês, tá? Não que eu odeio. Eu gosto de inglês, mas eu não sei. Então eu fico aqui... E nome ainda por cima, vamos lá. Peter Fonagy, vou abrasileirar. Estudou questões limite, tanto do ponto de vista da pesquisa do apego, quanto de uma perspectiva clínica psicanalítica. Ele colocou uma grande ênfase sobre o que ele chama de mentalização, a capacidade de reconhecer outras mentes. Ele sugere que o borderline cresce evitando pensar e mentalizar, porque isso implicaria reconhecer esse ódio ou a falta de amor na atitude de seus pais em relação a ele. Olha que interessante, gente. Borderline é aquelas pessoas que parecem que estão sempre no limite. Tá sempre no limitinho ali de explodir, de achar que tem alguma coisa errada, de que alguém tá sempre no limite da sensatez, assim, do consciente. O cérebro dele produziu tanto cortisol, tanta adrenalina, tantos hormônios para conseguir sobreviver num ambiente inóspito. E esse inóspito não necessariamente é só cheio de violência física, mas muita violência psicológica e negligência de não ser visto, etc. Que o cérebro dele ficou nesse limite entre o extremo da sobrevivência, que você acha que todo mundo vai te atacar, que alguém tá querendo te matar, que não sei o quê, né? O extremo da explosão e o funcional ali. Esse é o borderline. Ele sugere, então, que o borderline cresce evitando pensar e mentalizar, porque isso implicaria reconhecer esse ódio ou a falta de amor na atitude de seus pais em relação a ele. Mas apagar os maus tratos e pensamentos relacionados a isso torna impossível para a pessoa encontrar uma maneira de se recuperar disso. Olha que interessante. As pessoas gravemente borderline muitas vezes têm grande dificuldade em pensar sobre as suas experiências, particularmente aquelas com seus pais. É insuportável saber que seus pais desconsideram seus sentimentos e podem até tê-lo odiado de algum modo. Isso torna o processo terapêutico uma tarefa muito difícil. É verdade que as pessoas borderline precisam entender o que aconteceu com elas e terão dificuldade em ter uma noção segura de si até que possam enfrentar a natureza dolorosa das suas experiências de infância e encontrar uma maneira de aceitá-las. Vou falar uma coisa pra vocês aqui muito, muito interessante, acho que eu nunca contei. Em nenhuma outra live. Todos nós, 100% das pessoas tiveram questões de negligência e violência na infância porque não se sabia o que os bebês precisavam, as crianças precisavam e se fazia o que a gente acreditava que era. Os nossos pais faziam, nossos avós faziam o que você acreditava que era. Então teve, né? Deixa chorando pra fortalecer o pulmão. Tem que aprender a dormir sozinho a partir dos 3 meses, 2 meses, no dia que chega da maternidade. Isso e aquilo. Se não tem plateia, não tem show, deixa fazendo birra sozinha. Apanha, leva bronca, fica de castigo. Tudo isso é violência.
tá? É violência com um cérebro imaturo que não sabe lidar com a situação. Então, todos nós tivemos. Só que a gente cresce com um discurso, a grande maioria de nós, que não temos problemas visíveis, assim, depressão, né? Nenhuma doença realmente que é resultado desse cérebro que foi sendo construído desde lá da sua gestação. Mais a genética, mais, né? Várias situações. Todos nós temos isso, mas a gente vai construindo, a gente vai aprendendo que a nossa infância foi maravilhosa, foi ótima, nossos pais eram amorosos, por causa do discurso que a gente ouve. É o discurso materno. Tem um livro da Laura Gutman que fala o poder do discurso materno. E eu cresci, lógico, com todo esse discurso. Realmente, que minha infância era maravilhosa, que isso e aquilo, pará. Eu tinha um amigo, na época que eu tinha uns 20 e poucos anos, que ele dizia: Alce, é impossível, Alce. Alguma coisa ruim deve ter acontecido na sua infância. As coisas não são assim. Ninguém acerta 100%. É impossível os pais serem perfeitos. É impossível isso, impossível aquilo. E eu até essa idade carregava essas crenças, gente. E muitos de vocês devem olhar e pensar: não, mas minha infância, imagina, minha infância foi maravilhosa, né? Ninguém tá dizendo que não teve momentos maravilhosos. Claro que teve. Claro que seus pais te deram, né? Muitos que acreditam que só teve amor. Claro que teve muitos momentos de amor, mas não é só isso. Porque somos imperfeitos e não se tinha informação do que fazer. De uma maneira mais que realmente é respeitosa para o cérebro, né? Então é impossível que todo mundo só teve maravilhas. E eu dizia: ué, por que não? Claro que sim, imagina, não sei o que, não sei o que. Quando a gente começa a desvendar isso, tirar esses véus, entrar num... É muito difícil. Não é só pro borderline que é muito difícil olhar pra nossa infância. É pra todo mundo. É muito difícil admitir questões, admitir os nossos caminhos construídos no nosso cérebro. Por que é tão difícil pra gente aceitar o grito de uma criança? Né? Então, tudo isso diz sobre as nossas dores. São traumas que a gente tem, que a gente não entende o que é trauma. A gente acha que trauma é uma coisa, é só um abuso, é só uma violência, é só um acidente de carro, é só um dia que eu fui quase espancado, quase morri. Não, traumas são caminhos, novos caminhos que o cérebro vai construindo para sobreviver. E a gente vai chegando nessas crenças que a gente tem hoje com relação aos nossos filhos também. Então é muito difícil, gente, é muito desafiante a gente conseguir olhar com consciência para nossa infância, tirar esses véus, entender dos nossos desafios hoje com os nossos filhos, seja de ficar acolhendo no colo, seja de conseguir acolher uma birra, seja de uma birra com uma explosão emocional, seja de conseguir ser amoroso quando eles estão sendo teimosos, quando eles estão sendo resistentes. Tudo isso é porque somos traumatizados, construímos esses caminhos neuronais de desrespeito com a infância. Então, não, nós não tivemos infâncias só maravilhosas. Tivemos maravilhas na infância. Mas sim, nós também tivemos muita violência e negligência, porque fazia parte do conhecimento da época. Sabe quando todo mundo achava certo, lá no circo romano, colocar a galera para ser comida por leões? Era o conhecimento da época. A gente vai evoluindo, novas informações vão sendo trazidas, nossa moral vai melhorando, nossos conhecimentos vão melhorando e a gente vai melhorando, né? Nós ainda vamos fazer muita coisa hoje que lá no futuro nossos filhos vão olhar para trás e falar: meu Deus, não acredito que nossos pais acreditavam nisso. E ok, é o que a gente sabia para a época. Então agora nós temos muitas informações que nós precisamos ir atrás e fazer diferente. Senão aí sim é ignorância mesmo, né? Tipo, tá aí a informação e a gente não quer ver. A gente quer continuar acreditando no que a gente acredita. Sem base científica nenhuma, né? Nossa, essa caneca tá demais, né? Olha quando eu viro, assim, que rosa maravilhoso. Vamos lá. Os sentimentos que ele não dá importância... Olha lá, vamos lá. No entanto, na minha opinião, a ênfase de fonagem na mente e espírito e na articulação verbal dos sentimentos tende a subestimar a importância da primeira infância. Ele não dá importância suficiente às dificuldades básicas com a regulação dos sentimentos que as pessoas na categoria borderline invariavelmente experimentam. Dificuldades que, concordo com o Alan Score, se originam na experiência do bebê ao não ser regulado. Os sentimentos que são vivenciados por pessoas borderline evocam a intensidade e o terror de um bebê desamparado sem cuidados. Na pior das hipóteses, o borderline às vezes cai no que tem sido chamado o buraco negro da vergonha, um estado não verbal de vazio, horror atemporal não ligado a um espaço determinado. Está ligado a sentimentos de cair no vazio, de não ser segurado no colo, de não ser contido com segurança nos braços de uma mãe. O borderline é dominado por sentimentos negativos e tem a tendência de ter o que os outros experimentam como uma resposta exagerada. Quando as coisas vão mal, tudo fica ruim, não há fim à maldade possível.
Ele sente que ele próprio é ruim. Seus sentimentos são vergonhosos, já que ninguém pode entendê-los nem sequer conhecê-los. Ele odeia a si mesmo. Bons sentimentos do passado não existem, não podem ser recuperados. Como Paty me disse uma vez, ele está contando de uma paciente. Não posso manter boas experiências. Bons sentimentos escorrem pelos dedos como areia, talvez porque não se possa confiar em nada de bom em um mundo em que em que nossos pais foram tão ambivalentes conosco. Essa incapacidade de fazer uso do aconselhamento ou apoio é particularmente uma característica da condição borderline. É como se não houvesse o suficiente de self lá para processar a experiência. Self no sentido de uma autorregulação. Afinal, a individualidade é muito dependente da capacidade de gerenciar as emoções de um modo consistente que os outros possam reconhecer e comentar. Quando os outros percebem que você é sempre tão calmo, controlado, persistente, rápido para agir, distraído, firme ou prático, estão comentando sobre seu estilo de gerenciamento emocional. O senso de si é muito dependente desse feedback dos outros. Precisamos saber como os outros nos veem e desenvolver uma personalidade ou um estilo de gerenciamento emocional consistente. Mas, se a resposta dos pais é sempre negativa ou ausente, olha que interessante, gente, podemos nos sentir exterminados, invalidados e basicamente ruins. Nós construímos o nosso self, a nossa personalidade na relação com os nossos cuidadores primários, desde a gestação, tá? A gente se sente capaz, se sente importante, essa autoestima na relação com esses cuidadores primários. Nossa, eles se esforçam muito para cuidar de mim, eles atendem as minhas necessidades, então eu sou importante, então eu tenho valor. Não é, nossa, como você é lindo, nossa, como você é inteligente, né? É o quanto nessa relação, nessa resposta, nesse feedback das minhas questões, etc., eu recebo e eu vou construindo tudo isso, tá? Mas se a resposta dos pais é sempre negativa ou ausente, podemos nos sentir exterminados, invalidados e basicamente ruins. Torna-se muito mais difícil pensar sobre os sentimentos sem uma estrutura de apoio permanente, sem o senso de self se torna cada vez mais tênue. Minha paciente Gilles estava na casa dos 40 anos. Ainda vivia em um estado de quase confusão e caos regulatório. Gente, regulatório é não saber se regular nas suas emoções, tá? Coisa que criança não sabe. Mas ela aprende na relação com os pais. Os pais são esses reguladores que ajudam, que apoiam. A gente fala que os pais vão dando carona para elas, enquanto elas não têm tamanho suficiente para pisar no acelerador e cuidar do volante, do retrovisor e etc. Então eles vão levando, vão dando carona, vão dando carona, vão dando carona. Então a gente abraça, a gente acolhe, a gente é essa calma que ela precisa alcançar. Então, se a gente pune a criança, para de gritar, para de chorar, como se ela tivesse o corpo físico pronto para pisar no acelerador, pisar no freio, ao mesmo tempo controlar o volante, sendo que ela não tem esse corpo físico, ela não tem essa fisiologia pronta, ela não tem organismo fisiológico, sinapses, neurológico, ela não tem cérebro, ela não tem as partes prontas para isso. Mas a gente vai punindo, então que ela aprende a engolir, ela aprende a segurar, ela não aprende a lidar com aquilo, porque ela não tem como lidar com aquilo ainda. Agora, se nós somos essas pessoas que estão dando carona, né? Respira, tô aqui, põe pra fora, a gente vai ensinando, sendo exemplo, mostrando, dando essa carona. Quando ela tiver tamanho, ela nem precisa nem que a gente esteja mais no carro, ela já sabe de cor o caminho. Entende, gente? Por isso que falam assim, ai, mas se você abraça ela na infância, quando ela for adulta, o chefe não vai abraçar. Não vai precisar, porque eu já abracei tanto ela na infância que ela aprendeu neurologicamente o caminho de se acalmar sem eu precisar estar lá abraçando ela. Entende isso, gente? Se ela precisa buscar apoio, mas ela sempre teve apoio, ela aprende o caminho de pedir esse apoio e assim vai. Então a gente dá carona até o corpo tá pronto pra dirigir o carro sozinho e nem precisar que fique mais ninguém no carro. Eu já decorei esse caminho. Já sei de cor salteado, posso até fechar o olho e sair. Essa é a ideia, gente. Esse é o processo do cérebro que a gente aprendeu faz pouquíssimo tempo. A gente achava que só ensinava a criança quando ela já dava a resposta ali no momento. Só que ela não tem como dar resposta no momento porque a parte do cérebro não está pronta. Quando lá no futuro a parte do cérebro estiver pronta, ela vai automaticamente naquele lugar. Só que a gente tem que ter essa paciência de entender que a gente está repetindo para ela decorar esse caminho, para quando ela tiver tamanho e cérebro pronto, é automático. É assim. Então, essa inteligência emocional, ela vem sendo construída para lá na fase adulta, com o cérebro pronto, que é depois dos 25, 26 anos. Já tem estudos que falam de algumas partes serem prontas depois dos 30 anos.
A gente vai levando a infância inteira repetindo, mostrando, sendo exemplo, repetindo, mostrando, sendo exemplo, dando essa carona. E lá na fase adulta vai ser automático. Teremos seres inteligentes emocionalmente, autorregulatórios, respeitosos, justos, empáticos, com senso de coletividade, porque eles receberam isso na infância, receberam, tá? Não foram exigidos. Receberam. Quando tá pronto o cérebro, é automático esse caminho. Eu fui tão respeitado que agora que meu cérebro tem tudo pronto, que eu consigo ter todas as condições de respeitar, eu só sei respeitar. Entende, gente, que diferente que é da educação tradicional? É muito diferente, não é exigir, é orientar, dar caminho, ser exemplo, orientar, dar caminho, ser exemplo, a infância inteira, exige muito de nós. Nós não temos inteligência emocional, então exige muito de nós, é reformar o avião com ele voando. E é maravilhoso, porque é a nossa chance de refazer essa sinapse, porque nosso cérebro é plástico. Né? Agora, como adultos, a gente pode ir por conta. Vamos refazer isso, vamos esforçar. Por que eu tô sendo tão desrespeitosa? Por que eu tô sendo tão violenta? Filho, a mãe tá sendo muito violenta com você. Não é esse caminho, tá? A mãe vai... E aí nós podemos ser exemplo de o que fazer quando a gente erra. Reparar, reconciliar, reconhecer. Então, tem muita coisa aí que a gente pode ir nos reconstruindo nessa relação. É uma relação de cura muito mais pra nós, né? Porque a gente quer fazer de uma forma mais assertiva com eles. Então, eu falei tudo isso porque eu me empolgo, né? Mas a gente tá lendo aqui a parte que fala que minha paciente Dilis estava na casa dos 40 anos, ainda vivia em um estado de quase confusão e caos regulatório, porque eu falei do caos regulatório. Quando ela veio a mim, questionava infinitamente o seu comportamento, murmurando em um ritmo acelerado. Não deveria ter vindo de carro, não posso pagar pela gasolina, deveria ter vindo a pé, por que eu fiz isso? Lamentava-se. Minha filha quer que eu compre para ela um vestido de aniversário, mas não sei o que escolher para ela, não consigo decidir, não consigo pensar. Pensei em comprar algo rosa, mas agora sei que se rosa combina com ela. Será que rosa é uma boa cor? Seu pai não gosta de rosa. Deveria tê-la colocado para dormir ontem à noite, em vez de deixar que ficasse assistindo o filme. Meu Deus, eu sou uma idiota. O filme não era assim tão bom. Sou professora. Sua professora me menospreza. Ela acha que ela está sempre cansada. Sei que sou uma péssima mãe. Eu me esqueci de dar banho nela hoje de manhã, mas você não precisa tomar banho todas as manhãs, não é verdade? E assim por diante. Gente, qualquer coincidência, né? Quem sente todas essas dúvidas e fica nessa... Dilis não tinha algo em sua própria realidade que a enraizasse em seus próprios sentimentos. Ela agia e falava impulsivamente, sem um princípio de organização que lhe possibilitasse priorizar suas experiências e fazer escolhas sobre como agir. Para a maior parte de nós, o princípio organizador são os nossos sentimentos e o significado que atribuímos a eles. Mas Dilis não sabia o que sentia. Seus ataques constantes contra si mesma eram um convite para que ela se sentisse mal. Ela transmitia a impotência de um bebê que precisava de alguém em algum lugar que cuidasse dela e desse sentido a tudo. Ela própria era filha de uma mãe alcoolista e de um pai criminoso e havia sido abusada sexualmente por um tio quando era criança. Imagina a formação desse cérebro. Então ela continuava naquele mesmo lugar infantil, tá? Na falta de mecanismos de regulação adequados, estava propensa a entrar em pânico, principalmente quando se sentia abandonada por outras pessoas. O borderline geralmente tem um medo desesperado de rejeição ao abandono. Muitas pessoas borderline, de 20 a 40%, tiveram de fato uma separação traumática de um ou de ambos os pais no início da infância, algo que também havia acontecido com Dilis. Tem citação aqui de 2005. Mas também é possível sentir-se abandonado e não cuidado quando a figura paterna está fisicamente presente, se ela não estiver atenta ou responsiva. Em ambos os casos, quando os relacionamentos fundamentais estão ameaçados ou o borderline imagina que estão ameaçados, ele se sente como se o mundo estivesse caindo aos pedaços. Nesse ponto, a pessoa borderline precisa confiar em seus próprios meios de autorregulação, que frequentemente são muito rudimentares. Ela tende a agir impulsivamente e muitas vezes de modo destrutivo. Como ela tem estratégias regulatórias mentais inadequadas, tende a tentar gerenciar sentimentos por meio da ação direta, entrando no carro e dirigindo a 160 km por hora para aliviar a tensão interna ou batendo o telefone quando fica irritada por uma conversa. Ela pode cortar-se para aliviar a dor mental ou tentar apagá-la com sono, drogas ou álcool. Quando a mãe de Dilis morreu, inesperadamente, ela foi até a estação ferroviária local, pensando em pular sobre os trilhos. Muitos comportamentos borderline são autodestrutivos, em vez de destrutivos aos outros, embora eles muitas vezes tenham um impacto negativo sobre outras vidas.
No próximo capítulo, vou falar sobre como o comportamento criminoso também pode ser uma forma de comportamento borderline, em alguns casos, que lida com a raiva produzida por maus tratos no início da vida de um modo diferente, atacando os outros. Terminamos o capítulo dos transtornos mentais. Esse livro é forte, gente. Esse livro não é para fracos, não. Essas informações não são para fracos. Tá ali fixado, Iana, é estudo do livro Por que o Amor é Importante. O nome do livro é Por que o Amor é Importante, tá? Esse aqui, ó. Da Suguerra. É que tá espelhado, né? É da Suguerra. Como o afeto molda a formação do cérebro do bebê. Ela começa os primeiros capítulos falando desde a gestação, desde da fecundação ali, ela já começa falando desses impactos neuronais da formação do cérebro, tá? É super forte, né? A Rocio tá aqui! Eba, a Rocio tá com a gente há muito tempo, né, Rocio? Já vira amiga, né? É muito legal isso. Nossa, como a gente se aproxima das pessoas. Porque a gente vai trocando muito, né? E é preciso uma comunidade pra gente transformar a nossa maternidade, tá, gente? Sozinho a gente não consegue, porque é muito pioneiro isso. A gente se corta demais nessa mata fechada, a gente precisa de apoio. Eu, o Dinho, vocês, todo mundo. Sozinho é muito difícil. Vamos começar o capítulo 9? Vamos começar que a gente ainda tem mais meia hora de estudo aí. Capítulo 9, página 191. Pecado original. Como os bebês que são tratados com rispidez podem não desenvolver empatia pelos outros. As crianças violentas do futuro são os bebês de agora. Vou repetir essa frase. Na verdade, deixa eu pôr meu açúcar no café enquanto eu repito essa frase. Gente, as crianças violentas do futuro são os bebês de agora. Os adultos violentos do futuro são os bebês e as crianças de agora. Os criminosos do futuro são os bebês e as crianças de agora. Tem um filme, um documentário chamado The Wisdom of Trauma, a Sabedoria do Trauma, do Gabor Maté. Ele é hoje o maior estudioso de trauma conhecido, né? Pode ser que tenha algum aí que a gente não conheça, que ninguém conheça. Mas e a gente estuda bastante ele quando a gente fala de infância, porque a gente precisa entender de trauma, como que o trauma funciona, etc, para conseguir entender dos nossos impactos realmente, né? Aqui fala bastante desses impactos, fala muito de neurociência, traz muita ciência, muitos dados concretos, mas... já falo com você, Luzana, que nome lindo. Mas é importante ele fala desse Sabedoria do Trauma, é importante a gente entender que ele faz um estudo profundo, assim, muito legal. Então ele vai nos presídios e tal, e ele fica tentando entender o que tem em comum. E é isso. Não tem escolha. Não tem como fugir. É essa falta de afeto, de amor, de acolhimento, desde a fecundação até a fase adulta. É isso. Falta apanhar, falta não sei. Pode ter certeza que o que mais tem nos presídios são pessoas que apanharam a infância inteira. Pode ter certeza. Que foram negligenciadas, que foram violentadas, né? Que foram abusadas. Muita gente que viu lá meu vídeo deu lidando com as meninas, que foi uma super sorte, uma super coincidência, a câmera tá ligada. Porque eu falava assim, gente, o pessoal falava, por que você não filma o que você faz quando elas estão na birra? Eu falo, gente, eu nunca vou pegar o celular pra filmar minha filha tendo explosão emocional, nunca. Eu vou, peraí, ela tá tendo uma explosão emocional, precisa de mim, mas eu vou pegar meu celular e filmar. Tipo, primeiro que é super expositivo, e segundo, porque se naquele momento ele precisa de mim, ela precisa de mim, eu não vou ficar usando isso pra outra coisa, né? Coincidentemente o celular tava ligado, né? Porque eu tava filmando elas me ajudando na cozinha, que eu queria fazer uma publicação sobre isso. E aí acabou acontecendo uma cena ali que a gente analisou, eu e o Jim pensamos muito e a gente entendeu que não era expositiva, né? Assim, foi rápido, foi uma situação ali bem pontual e as duas estavam bem, né? Elas, quando assistirem isso no futuro, não vão ter vergonha, né? Dessa exposição, que de certa forma foi uma exposição. Mas muita gente, e sim que muitos disso são haters, né? Mas muita gente escreveu, que absurdo, isso aí tem que dar um basta, uma chinelada funcionava, uns gritos, tem que colocar no lugar. Gente, a gente já sabe o resultado disso, tá? Isso assim, o mundo é feito disso. Vamos começar a olhar cientificamente o que isso realmente produz e sair desse achismo da violência que a gente carrega dentro da gente e a gente quer replicar, né? Eu apanhei, e tô aqui, tá aqui como, gente? Tá aqui como? Vamos olhar pra isso. Eu dei certo, o que é dar certo pra você?
A gente precisa ser mais profundo nessas avaliações, né? Sair das nossas opiniões e ir para estudos que concretamente mostram pra gente tudo isso, né? Ai, foi, né, Rocio? Nossa, nem fale. Eu agradeci muito a Deus pela minha presença de espírito naquele momento, né? Porque nem sempre isso é possível. Então, as crianças violentas do futuro são os bebês de agora. Se no meio da noite você se deparar com um assaltante adolescente na rua, a última coisa sobre a qual você pensará será na infância dele. No entanto, o medo e a raiva provocados em você são provavelmente os mesmos sentimentos que estiveram com ele desde a primeira infância, que foram instrumentais na transformação desse bebê especial em um bandido antissocial. Suas ações acabam por infectar suas vítimas com seu próprio medo e raiva. Como vítimas ou potencial vítimas, nós o retaliamos com pensamentos de punição e prisão. A linguagem que usamos transmite a nossa rejeição e repulsa. De modo acusador, referimos-nos a ele como arruaceiro, valentão, vândalo, ladrão, agressor, criminoso, bandido e assassino. São palavras que evocam imagens terríveis de um jovem desbocado que gospe, carrega facas, ameaça os outros e ameaça a nossa segurança. Nossa atitude parece ser: ele claramente não se preocupa com as outras pessoas. Então por que devemos nos preocupar com ele? É muito difícil até mesmo nos darmos o trabalho de imaginar que essa ameaça já foi um bebê. Quanto mais grave sua violência, mais longe da preocupação humana ele fica. O jovem que atira em um estranho na rua para roubar um celular, ou o adolescente que bate em uma mulher idosa para tomar suas parcas economias, estão além da nossa compreensão. Como eles podem perder de vista a humanidade de outra pessoa a tal ponto? Esse livro é forte, eu tô falando para vocês. Uma resposta fornecida por Peter Fonagy, aquele mesmo de antes, é que eles não tiveram as relações de apego significativas no início da vida, que lhes possibilitariam se identificar com os outros. Os sentimentos de outras pessoas não parecem reais para eles, porque os sentimentos deles não foram reais para as pessoas que importavam para eles. Olha que forte isso! O cérebro não aprende com o que a gente fala para ele ou o que a gente exige dele. Ele aprende com o que ele recebe. Isso é muito forte, gente. Se eu não recebo atenção aos meus sentimentos, não espere que eu saiba dar atenção aos sentimentos dos outros. Se eu não tenho os meus sentimentos validados desde a gestação, desde o nascimento, quando a gente começa a reconhecer que tem ali um serzinho, não espere que essa pessoa vai conseguir validar os sentimentos dos outros. Olha que forte isso. Os sentimentos de outras pessoas não parecem reais para eles, porque os sentimentos deles não foram reais para as pessoas que importavam para eles. Quando trabalhava com criminosos adolescentes em Tottenham, um bairro pobre da zona norte de Londres, surpreendeu-me muito descobrir quão vulneráveis frequentemente eram esses meninos embaixo de sua bravata mal-humorada. Um jovem adolescente negro chamado Delroy, um menino alto, tímido e desengonçado, estava engordando a sua ficha criminal por roubo e assalto e tornando-se o rosto familiar no centro de direito em que eu trabalhava na década de 70. Costumava tomar declarações dele, consciente de suas tentativas de se esquivar da responsabilidade pelo que havia feito. Ele era arrogante e parecia pensar em suas ações como pecadilhos menores, apesar de, na sua mais recente aventura em um ônibus com seu amigo Manny, haverá ameaçado casualmente uma mulher idosa com uma faca. Quando foi preso, exigiu em sua petulância adolescente ver a identificação do policial e, segundo ele, foi recompensado pelo policial agarrando seus testículos e batendo-lhe no rosto, de modo que seu nariz sangrava. Ele foi então acusado de resistir à prisão. O dia de sua audiência chegou, mas ele ainda não estava consciente do que significavam para os outros as suas ações, expressando grande relutância em pegar uma folga pela manhã no seu novo trabalho em uma loja para comparecer ao tribunal. Foi também no dia de seu aniversário de 17 anos. Ainda me lembro de sua expressão ao ser enviado para Postal, uma pena que ele jamais seria capaz de imaginar. Quando foi levado às células abaixo da
as celas abaixo da corte, ele parecia muito confuso e ferido, e muito jovem. Suas chaves, lanterna e canivete foram tomados dele, sendo dito com sarcasmo que os guardas prisionais não gostam de ser esfaqueados. Você sabe. Ele estava chorando. De repente me dei conta de que ele era o filho de alguém e que mal havia deixado a infância. O que havia de errado com Leroy? Eram seus genes, sua educação ou suas próprias más escolhas morais? Esse debate foi retomado no livro de Steven Pilker, The Blank Slate, de 2002. Nele, o autor argumenta que os criminosos como Leroy são suscetíveis de serem geneticamente diferentes dos restantes de nós. Pinker afirma que temos que considerar a possibilidade de que tendências violentas podem ser herdadas, assim como aprendidas. Ele afirma, abre aspas, há pouca dúvida de que alguns indivíduos são constitucionalmente mais propensos a violências que outros. Fecha aspas. Homens, por exemplo, especialmente aqueles que são impulsivos, com pouca inteligência, hiperativos e com déficit de atenção. Esses traços, ele sugere, surgem na primeira infância, persistem ao longo da vida e são em grande parte hereditários, mas não totalmente. Embora Pinker não afirme que a violência seja apenas uma questão genética, esse retrato de criminosos violentos tem sim a tendência de possibilitar que sejam descritos como produtos de baixa qualidade de genes ruins. Agora atenção. Agressão originada ao nascimento. A ênfase qualificada de Pinker sobre os genes como uma importante fonte de agressão, criminalidade ou comportamento antissocial baseou-se em estudos com gêmeos de 1980 e 1990. Esses trabalhos argumentavam que existia um substancial efeito genético do comportamento criminoso de cerca de 60%, uma citação de 95. Do mesmo modo, estudos com crianças adotadas, feitos nesse mesmo período, também descobriram que filhos de pais biológicos antissociais tinham maior probabilidade de se tornar antissociais, mesmo quando adotados por outra família. Esses achados parecem ser uma poderosa evidência para a herança genética da violência e da criminalidade. Apesar desse elevado nível de herdabilidade, os geneticistas têm lutado para identificar genes específicos que invariavelmente produzem comportamentos antissociais e criminosos. Um estudo recente do genoma amplo não conseguiu encontrar genes que tivessem uma associação significativa com o comportamento antissocial adulto. Tem uma citação de 2012. À medida que a pesquisa continua, fica claro que o processo de passar a ter um comportamento antissocial deve ser um problema complexo. Afinal de contas, os genes não são capazes de codificar comportamentos definidos socialmente e não o fazem. O DNA codifica moléculas, não traços como atletismo, senso de moda ou depressão. Simplesmente, tem citação, tá? De 2010. Simplesmente não existem genes suficientes para especificar todas as conexões em nosso cérebro e sistema nervoso com antecedência. O seu papel é uma via mais ampla, o de fornecer estruturas básicas que organizam o comportamento sobre como reagir diante do medo, mas não definir do que ter medo. Além disso, os mesmos genes em si podem dar origem a um comportamento diferente em ambientes distintos. Ela fica salva assim, Simone, fica tranquila. Olha que interessante isso, gente. Os mesmos genes podem trazer comportamentos diferentes em ambientes distintos. É uma coisa que ela fala muito no começo do livro, gente. Tem o gene, se ele vai ser ativado ou não, depende do ambiente. Depende desses cuidadores primários dessas crianças, tá? Um exemplo que Michael Rutter dá é de que um gene de assumir riscos pode encontrar expressão tanto na atividade criminosa quanto na grande criatividade. Tem uma citação de 96. Na prática, a conduta é o resultado da aprendizagem. Nossa bioquímica responde ao ambiente específico em que nos encontramos. Os genes não agem de modo independente dos ambientes, mas interagem com eles de um modo bastante flexível, ligam e desligam quando necessário, muitas vezes dentro de minutos ou horas. Enquanto o genótipo, ou o disco rígido genético de um indivíduo, se você preferir, evolui lentamente ao longo de centenas de anos, podendo dar origem a muitos fenótipos ou seleções de características.
diferentes para atender às demandas imediatas de um mundo em rápida mutação. O novo pensamento da epigenética oferece outra perspectiva sobre como o comportamento antissocial pode ser transmitido ao longo das gerações. Por exemplo, quando uma pessoa vive em um bairro pobre e inseguro, ela e seus genes vão se adaptar a essas circunstâncias, e os genes envolvidos na resposta ao estresse podem se modificar. Um processo essencial é conhecido como metilação, um processo bioquímico que inativa os genes e os impede de serem expressos. Surpreendentemente, essas alterações genéticas não só perduram, muitas vezes por toda a vida, mas, como vimos, também podem ser herdadas por seus filhos e, possivelmente, até mesmo pela geração seguinte também. Menos surpreendente é que, embora essas mudanças epigenéticas possam ocorrer a qualquer momento da vida, elas são suscetíveis de seu maior impacto durante a gestação e em resposta ao cuidado materno nas fases iniciais da vida, quando o fenótipo básico da criança está em desenvolvimento, como vimos no caso do estudo da Yehuda dos bebês nascidos após os ataques de 11 de setembro. Gente, resumindo tudo isso. Sim, existem genes que podem trazer a questão da insegurança, da violência, né? De ser mais propenso a riscos, a isso, aquilo, ser mais ativo, ser mais medroso, ser mais inseguro, ser mais tímido, mais extrovertido, mais genes de doenças, genes de violência, da agressividade, tem tudo isso, sim, pode ser genético, tá? É genético. Agora, isso é o genótipo, né? O fenótipo, né, que são a questão dos como que a gente usa isso se transforma em comportamentos, em atitudes, em formas de colocar para fora, de se expressar, etc. Tudo isso depende do ambiente. Então, o mesmo gene, ela até trouxe aqui como exemplo, que pode estar propenso a riscos, pode trazer uma criança criminosa que se expõe, que não tem medo, né, que vai lá, e pode trazer alguém muito criativo, com esportes radicais, com inovador no mercado de trabalho, o mesmo gene que tem essa questão da adrenalina, dos riscos, etc. O que vai formatar um ou outro? O ambiente, que o maior impacto dessa formatação está no momento da gestação, que o cérebro está começando a se formar, e dos primeiros anos do bebê. O que isso significa, gente? Se quando eu tenho esse gene comigo já, eu recebo violência, negligência, agressividade, abandono, de deixar chorando sozinho, de mostrar que o mundo é perigoso, de mostrar que cada um tem que lutar por si, de mostrar que não importa os sentimentos dos outros, aonde esse gene vai levar? Que comportamentos, que personalidade, que self vai ser construído? Se eu tenho um gene do risco, de ir em busca de quente, de fazer, etc, né? Vamos supor. Nem sei se existe gene pra isso, mas ok. E aí, eu nasço, né? Eu sou formado eu tenho uma gestação num ambiente onde essa mãe é amorosa, acolhedora, cuida de seu autocuidado, cuida de seus sentimentos, tá sendo acolhida, tá sendo bem tratada, tá cuidando dos outros. Tá vendo, né, a questão de ritmos, de saúde, de olhar para a sociedade, tá cuidando do seu nível de estresse, tá sendo cuidada por outras pessoas. Nasce esse bebê, ela olha para essas necessidades desse bebê, ela oferece muita segurança, muito amor, muito colo, muito carinho. Todas as necessidades dele estão sendo investigadas, olhadas, amparadas, acolhidas. Que personalidade, que self você acha que vai ser construída com esse gene? Esse mesmo gene que poderia trazer criminalidade, comportamentos criminosos, etc. O cérebro começa a se construir, começa a ter suas sinapses, as primeiras sinapses de atitudes, comportamentos, como que é o mundo, como que eu devo agir aqui, com todos esses genes. Esse mesmo gene pode trazer personalidades diferentes, atitudes completamente diferentes. Não depende só de escolhas, porque essas escolhas, quando elas começam a ser feitas, elas são feitas por um cérebro já formado no mundo que ofereceram para ele lá atrás. Tá? Então, por isso que tem até um vídeo que eu falo aqui, dos 0 aos 7 anos, mas principalmente nos 3 primeiros anos da criança, gente, o mundo é bom.
O mundo é maravilhoso, não tem essa de bem feito, assim você aprende. Não ofereçam maldade, não ofereçam culpa para a criança, não ofereçam insegurança, não empurrem a criança não vai lá que senão alguém vai te pegar, não vai lá porque é perigoso. Não tem nada de perigoso. Fica pertinho da mamãe porque a mamãe cuida de você. A Martina e a Aurora às vezes estão andando na rua e a gente tem vários sinais, né? Quando a grita, parou, vira estátua, né? Como que anda na rua? Todo mundo pertinho, na calçada, pode correr? Quando a mãe falar que pode. Até a esquina, nunca vira a esquina. Por que não pode virar a esquina? Ai, é perigoso, alguém pode te pegar. Não. Porque às vezes tem um cachorrinho solto e o cachorrinho pode vir até você ficar com medo e a mamãe não tá lá pra te ver, pra te acolher. Porque às vezes você pode tropeçar e cair e a mamãe tá andando devagar, não sabe, você tá precisando de um colo e a mamãe não tá lá pra te dar. Então a gente pode sim colocar as regras, colocar os limites, mas sem precisar colocar medo na criança. A gente coloca sempre o mundo bom, o mundo seguro. Quando uma criança cresce nesse mundo bom, nesse mundo seguro, que ela pode confiar nas pessoas, que ela pode ir para o mundo, que ela pode trazer ideias, que a gente pode um olhar para o outro sempre, se cuidar. Que mundo vocês acham que elas vão criar lá na frente, gente? Que mundo vocês acham que elas vão construir lá na frente? Porque elas acreditam nesse mundo, por mais que tenha, sim, tem perigo, sim, tem pessoas... Ok, mas eu não preciso lidar com isso dentro de mim, eu posso deixar essa pessoa lidar com isso lá fora dela. Eu acredito na bondade, no amor, na justiça, e eu vou lutar por isso. O filho do Marshall Rosenberg. O Marshall Rosenberg é o pai da comunicação não violenta, né? E diz que o filho dele, uma vez, recebeu muita agressividade de um professor e ele reagiu contando pro pai assim, coitado, né, pai? Ele devia estar num dia ruim. Não traz pra ele. Ele acha o quê? Que eu não... Baixa autoestima, né? Eu não mereço isso. Onde já se viu... Nem abala. As pessoas falam assim, mas quando ele receber agressividade, ele não vai saber o que fazer. Ele não vai precisar saber o que fazer, porque a agressividade é do outro. Ele consegue já pôr os seus limites, ele consegue já ter essa barreira, porque eu sei que o mundo é bom. Ele deve estar num dia ruim. Eu não vou deixar ele me agredir, etc., porque isso é dele. Ele está sendo agressivo, eu não me deixo abalar, porque eu tenho uma formação muito forte neuronal sobre a justiça, sobre a empatia, sobre o senso de coletividade, sobre colocar os meus limites, respeitar o limite do outro, saber que ele não está num bom dia para conversar, então deixa ele lá, eu vou conversar com outra pessoa que agora eu posso chegar em algum lugar bom, e assim vai, né? Os bebês adotados geralmente ficam parecidos com seus pais, tanto fisicamente e emocionalmente. Sim, dependendo da idade dessa adoção e o quanto esses pais se dedicam para dar essa amorosidade, esse acolhimento, etc., sim. É muito legal mesmo, né? Continuemos aqui. Obrigada, Gabi. Gente, eu adoro essas contribuições de vocês. Por favor, escrevam. Né? Às vezes a gente tá pensando coisa e não coloca, daí eu fico aqui falando sozinha. Eu falo pra caramba, então vocês sabem, né? Vamos lá. O novo pensamento da epigenética oferece uma outra perspectiva sobre como o comportamento antissocial pode ser transmitido ao longo das gerações. Já falei isso, né? Daí acabou ali no após-ataques de 11 de setembro. As pesquisas antigas, às vezes, não conseguiam aplicar uma perspectiva de desenvolvimento e considerar a enorme quantidade de coisas que acontecem no útero e no período pós-natal. Muitos estudos de adoção, por exemplo, não especificam claramente a idade em que ocorreu a adoção, deixando em aberto a possibilidade de que a criança adotada possa já haver desenvolvido uma resposta ao estresse hipersensível ou adquirido outros sistemas biológicos alterados por meio da transmissão epigenética. Adrian Raine, um pesquisador britânico que agora vive na Califórnia, é especialista nos cérebros de assassinos e destacou a história de um homem chamado Jeffrey Landry. Vamos ver a história dele. Quando bebê, Jeffrey vivia em uma família disfuncional e aos 8 meses foi abandonado pela mãe. Ele posteriormente foi adotado por uma família respeitável, dando-lhe um recomeço perfeito, como o Raine coloca. A história termina com a revelação de que, na idade adulta, Landrigan acaba se tornando um assassino, assim como seu pai havia sido. Raine vê isso como a evidência de transmissão genética da criminalidade, descontando o tempo gasto no ventre de sua mãe e os 8 meses de desenvolvimento pós-natal. No entanto, Remy Cadaret, autor de um grande estudo de adoção realizado em 95, identificou a falha na maior parte das pesquisas de adoção, reconhecendo que os bebês são afetados por suas primeiras experiências e que os estudos precisam começar nas primeiras semanas de vida. Talvez seja natural que para os geneticistas, preferir explicações que colocam os atributos de um bebê abaixo das diferenças genéticas ou do temperamento. Qualquer um que tenha lidado com uma série de bebês diferentes irá confirmar que os bebês certamente nascem
com um temperamento distinto, no sentido de ter uma propensão única a responder a estímulos externos. Alguns bebês ficam ansiosos em abordar os outros e estão abertos a novas experiências. Outros são mais cautelosos. Alguns são fisicamente robustos e ativos, outros nem tanto. Alguns acham que é mais difícil se desligar do ambiente estimulante do que os outros, e esses bebês mais reativos terão mais dificuldades com a autorregulação. No entanto, essas características nem sempre são o resultado de genes herdados, nem são necessariamente estáveis. Os padrões de comportamento são mutáveis durante o primeiro ano de vida. Muita gente fala assim pra mim: ai, Alcia, eu não vou fazer os cursos, não vou fazer mentoria porque eu ainda tô grávida. Ah, porque o meu bebê ainda não tem nem 1 ano. Gente, quanto antes a gente tiver acesso a tudo isso, a gente vai entendendo como essa gestação e como essas primeiras semanas de vida são incrivelmente importantes. Se você tá aqui pensando nisso, ah, mas eu ainda não tenho problema com meus filhos, não vou fazer mentoria, ah, mas meu bebê ainda é muito pequenininho, não vou fazer curso, não vou estudar ainda. Por favor, gente, não deixem para depois. Quanto antes a gente conseguir entender essa formação cerebral, que começa na fecundação, muito mais assertivo a gente vai conseguir ser, tá? Então, façam. Se inscrevam na mentoria que começa dia 14. Se inscrevam que agora as inscrições foram prorrogadas até sexta. Porque muita gente veio pedir, a equipe eu conversei lá com a equipe de marketing e eles falaram: Alce do céu, tá todo mundo falando de 5º dia útil, ainda não chegou, né? Por causa do cartão e tudo mais. Então, a gente conseguiu atender. A Cássia, nem tô grávida ainda. Ai, Cássia, que benção! Que benção! Quando você engravidar, você vai ver outra qualidade em tudo isso, né? Ai, que legal, Thelma! E vocês estão aí desde o começo da live. Que delícia, gente. Ai, fico muito feliz. Imagina quando todo mundo tiver curso antes de ter filho, né? Que bênção que vai ser. E entendendo também que depois que a gente ter filhos, a gente precisa constantemente continuar, porque é uma busca constante de transformação. É aquilo que eu falei, a gente precisa ir se refazendo nossos registros cerebrais para conseguir agir de forma realmente respeitosa e assertiva, né? Vamos lá. Aonde que eu parei? Da família, primeiras semanas de vida. Ó, pelo menos algumas dessas diferenças no nascimento têm muito a ver com as influências ambientais que já estão atuando por 9 meses durante o período da gestação. Essas influências nas fases iniciais da vida estão cada vez mais desempenhando um papel na reflexão sobre a propensão ao comportamento criminoso ou antissocial. Olha que interessante, gente. Em particular, há 2 aspectos da experiência pré-natal que têm ligações muito fortes com tendências antissociais posteriores: o estresse e o tabagismo. Forte, né? Muito forte. Gente, eu vou parar por aqui porque faltam 5 minutos. O útero inóspito, a gente vai falar sobre isso agora. A gente vai entrar nessa questão do estresse quando a criança tá dentro do útero e sobre o tabagismo. Dá vontade de continuar lendo o tempo todo, não dá? Gente, esses livros são demais. Eu vou começar a indicar mais livros aqui pra vocês. Esse aqui é incrível, incrível. Todo mundo fala: ai, eu tô pensando em ser mãe, que o livro eu compro. Esse é difícil de ler, ele é muito técnico. Quem chegou agora, essa parte não é tão técnica assim, mas ela tem muitas partes que ela fica explicando o processo, o que tá acontecendo no cérebro, as sinapses e as ligações e o sistema simpático, parasimpático. Cara, eu sou de humanas, então assim, pra mim é super difícil. Eu leio, releio, já tentei fazer desenho. E aí eu fico tentando assim, ok. Vamos tirar o que tem de mais importante para saber como lidar com a situação com as crianças, né? Mais importante saber se passa pelo hipotálamo, pelo hipocampo, se veio do sistema ali. Mais importante do que eu saber exatamente os nomes de cada coisa, pra mim, né? Que sou de humanas, que na verdade sou educadora parental e a minha ideia não é fazer os pais serem professores sobre isso, é saber como lidar com as situações. Eu realmente consegui entender o que isso quer dizer, olhando pra criança daquela idade, daquela fase, como que eu posso lidar da melhor forma, né? Mas por mais que ela tenha toda essa parte técnica, gente, ele é riquíssimo, super profundo, super detalhista. Então é difícil de ler, mas é muito bom, tá? E agora a gente vai entrar então, vai ser a aula 29. Deixa eu colocar aqui, eu sempre anoto, porque depois eu não sei como começar. Aula 29. Vão escrevendo aí pra mim enquanto eu anoto aqui.
O que ficou mais forte pra vocês dessa nossa conversa hoje? Como que vocês saem daqui hoje, assim? Talvez com que pensamento, com que sentimento. Não precisa ser coisa bonita, tá? Ai, saiu maravilhada. Pode ser também se você sair maravilhada, mas pode ser coisas de incômodo. Porque, assim, muitas vezes tem coisa que fala, meu Deus, eu não tinha ideia. O que eu faço com isso agora? É um lugar muito bom da gente sair de estudos, né? Esses momentos reflexivos que tiram a gente de uma zona de conforto. Então escrevam pra mim aí, como que vocês saem daqui hoje? Tá? Acho bem legal a gente percebendo como que as informações mexem com a gente. Isso faz parte de processos de transformação também. Página 195, útero inóspito, aula 29. Estudo 29, né? Não é uma aula, mas a gente vai estudando juntos. E fiquem bem à vontade para questionar, para discordar, porque é assim que a gente vai atrás de mais informações, né? Passa um filme na cabeça, fico pensando como me comportei na gestação. Ai, nem fale, Gabi. Nem fale, passa mesmo. A gente fica o tempo todo... Ué, cadê a tinta das canetas? Aí, a questão. Aula 29. Que bom que você tá aqui, Gabi. A Gabi tá junto também faz um tempo, né? Mas a Gabi é minha amiga da vida real. Não que aqui não seja vida real, mas aqui é mais virtual, né? As nossas relações. Gente, essa aqui, ó. Gabi Roça. Quem quiser seguir ela e morar aqui em Curitiba, principalmente, ela tem uma confecção. Não é uma confecção, né, Gabi? É uma marca, uma empresa que ela faz as malas de roupas infantis muito legais. Elas são super atenciosas, atendem super bem, mandam nas casas, vão buscar as malinhas todas bem cuidadas, assim, é muito gostoso, assim. Elas cuidam com bastante carinho, elas te atendem, te escutam para montar as malinhas, muito legal. Eu me sinto guiada e motivada a fazer terapia. Ai, Cássia, nem fale, como precisamos de terapia. Mais confiante em um dia ser mãe. Ai, Thelma, que delícia. É isso aí, gente. Temos que entender que loja de roupas infantis delivery, eu não sabia como dizer. Pula Criança Delivery, olha lá, gente, tem um arroba ali. Quem for de Curitiba, segue ela e tiver filhos, né? Porque indico assim com muita alegria essa qualidade de atendimento e carinho que ela faz as coisas, né? Gente, é isso. Terça-feira que vem, às 9h30, então, seguimos com o nosso estudo, porque o amor é importante. Quem ainda não viu os encontros anteriores, entra lá no meu YouTube, eu sou Sônia Andrade Oficial. Tem todas as aulas lá, certinhas, com nome, com tudo bem direitinho. Assistam. É muito, muito, muito rico esse estudo, muito rico. Com certeza vai apoiar vocês por aí. Quem ainda não se inscreveu na mentoria, gente, é uma mentoria feita em áudio, então não se preocupe, não tenho tempo. Vai chegar no teu celular, você não vai precisar entrar em plataforma nenhuma. Vai chegar os áudios diariamente no seu celular, de manhã. Até semana que vem, Mari. Participem. Vocês podem perguntar, vocês podem tirar dúvidas. Vão ser 3 meses de acompanhamento, tá? Tchau, e vocês conseguem com certeza encaixar no dia a dia de vocês, com certeza absoluta, tá bom? Então, quem ainda não se inscreveu, lá no meu link da bio, entra lá, conheça a mentoria, façam parte, porque em grupo ainda a gente troca muita experiência, muito repertório, a gente amplia a nossa visão, é riquíssimo. Beijos, então, até semana que vem.